Vibe Mundial FM. O uso de velas, e mais precisamente o uso do fogo, é algo muito antigo, bem antigo, né? As diversas tradições, né, os diversos povos que sequer tinham contato entre si, utilizavam nos seus rituais de conexão, né, com as divindades o elemento fogo. Veja bem, os judeus, né, eles têm um dos símbolos do judaísmo é o menorá, que é aquele castiçal, né, que tem 7 braços, que vocês já devem ter visto, e que inclusive muitas das igrejas evangélicas utilizam como símbolo nos seus cultos. Os africanos, mesmo que no candomblé não use a vela, e a umbanda, que é uma religião que mescla o cristianismo com a pagelança indígena, etc., usa a vela, mas os africanos, na sua essência, mesmo não usando o fogo, a vela, usavam o fogo nos seus rituais. Inclusive Xangô fala muito disso, né? Não é só o Senhor da Pedra, mas ele também está envolvido no fogo, assim como Exu. Então o fogo, ele tem muito essa interpretação da coisa espiritual. Na Idade Média, né, você falar do bastão de fogo, ou mesmo o batismo de fogo, né, é trazer o lado espiritual à tona. E quando você acende uma vela, obviamente você precisa ter certo conhecimento de como é que fazer isso, né, de como é que se faz você manipula esse elemento. Da mesma maneira como você precisa ter sucesso para fazer bolo, entender conhecer a receita, entender como é que os truques, não é, para você fazer um bom bolo, para você fazer uma boa feijoada. Se você quer cortar bem o cabelo, você precisa ter técnica para cortar. Se você quer pintar bem as unhas, você precisa ter técnica para isso. Se você quer jogar futebol bem, você tem técnica, né? Tudo precisa de uma técnica. E óbvio que para você fazer magia também precisa ter técnica. Antigamente, os conhecimentos sobre magia, eles estavam muito restritos às religiões iniciáticas, né? Aquelas religiões que você ia conhecendo pouquinho a pouquinho, no decorrer do tempo, o mestre, não é? O mago, o pai de santo, a mãe de santo, te ensinavam aquelas técnicas, mas pouco a pouco, né? Você ia virando de aprendiz até um dia chegar aí naquela religião como um grande sacerdote. Só que o tempo passou, né, e nós estamos chegando, eu como astrólogo já digo para você, daqui a pouco na era de Aquário, que é uma era que fala muito da liberdade, né? É uma era em que a gente não vai ficar muito aprisionado às religiões, a gente vai ser espiritualista e buscar essa conexão maior com Deus sem precisar de intermediários, não é? Sem que você precise, a conexão que você tem com a divindade, com as forças superiores, na verdade, nos espíritos superiores já nos contam isso, você não precisa de intermediário, né? Você, através da sua oração, dos seus rituais, você pode se conectar a essas forças. Então, se no passado era preciso que você estivesse inserido dentro de uma religião, né, de uma escola iniciática, hoje os conhecimentos sobre rituais, eles estão muito mais disponíveis para as pessoas, sem que necessariamente elas precisem estar envolvidas e ter um compromisso com uma determinada religião. Mas é preciso conhecer, não é? Então, assim, existem cursos, inclusive a gente vai dar um curso aí de magia das velas, um curso super bacana que a gente ensina uma série de técnicas, mas é importante dizer que muitas das vezes os rituais que você faz não deram certo, não porque o fogo, a vela não funciona, mas talvez porque você não saiba muito utilizar isso. A primeira coisa que a gente diz quando a gente aprende a manipular o fogo e a magia das velas é que as velas têm sim uma série de objetivos dentro de um ritual. Você pode usar a vela, por exemplo, simbolicamente para trazer a luz para uma pessoa, né? Para trazer a luz, trazer claridade, trazer sabedoria para a sua vida. Tem uma história contada pelo Chico Xavier em um dos seus livros que eu acho muito bonita. Diz ele o seguinte,
que recebeu uma mensagem de um espírito desencarnado que estava lá no umbral. Ele estava perdido, né? Ele estava muito triste, estava naquela escuridão do umbral, naquela área muito pesada do plano espiritual, para onde as almas, os espíritos que estão desencontrados, que não têm uma espiritualidade muito desenvolvida, para onde eles vão. E aí diz que esse espírito, contando para o Chico Xavier, diz que de repente ele estava lá, ele estava muito triste, estava muito deprimido, porque fazia muito tempo que ele estava lá. E aí ele viu uma luzinha. E aquela luzinha é como se fosse um vagalumezinho, né? Aquela luzinha começou a indicar um caminho, até que ele encontra uma equipe espiritual de resgate, mentores, né? Anjos da guarda que vieram resgatá-lo. E aí qual não é a surpresa dele? De que aquela luzinha tinha sido, segundo Chico Xavier contando, uma vela que um parente desse espírito acendeu para Nossa Senhora, não é? Então veja, às vezes eu ouço os espíritas kardecistas dizerem assim, não precisa de vela, não precisa disso, não precisa daquilo. Ok, tem cada espírito tem uma maneira de se conectar, mas eu acho muito curioso que o Chico Xavier, que é o maior médium, né, que o Brasil já conheceu, assim depois como o Divaldo, né, Ivone Pereira, Zíbia Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, mas que o Chico Xavier tenha contado essa história de que a luz de uma vela pode sim iluminar caminhos, mas não precisa só iluminar caminhos dos outros, né? E aí é uma das coisas que a gente ensina também no curso, para de acender vela para defunto dentro de casa, gente. Para de acender vela para defunto, porque depois você atrai essas energias, você atrai, principalmente se não é para uma pessoa próxima, se não é para uma pessoa querida. Tem gente que às vezes acende vela para as almas perdidas dentro de casa, né? Você está criando um portal, você está trazendo uma série de complicações para dentro da tua casa. Mas você pode usar essa vela, como eu falei, não só para iluminar pessoas, mas para iluminar você mesmo. Simbolicamente, você está muito perdido com uma situação, você não sabe como resolver, você acende uma vela lá, e toda vela precisa ter uma intenção e para alguém, né? Não adianta você acender a vela para qualquer, né? Você vai acender a vela, né? Você precisa acender para algum espírito, para alguma força de sua devoção. Pode ser para Deus, pode ser para Jesus, pode ser para Nossa Senhora, pode ser para o seu anjo da guarda, pode ser para um orixá, mas precisa ser uma força superior para quem você vai direcionar uma pergunta ou vai direcionar um pedido. E você vai dizer, olha, meu Cristo amado, minha Nossa Senhora, me ilumine porque eu não sei resolver isso. E faz a sua oração, porque aquilo vai ajudar, inclusive, o seu cérebro a encontrar uma solução para o seu problema. Vibe Mundial.